Boa noite! Estudantes de todo o país estão desnorteados durante essa quarentena, com receio do adiamento das provas de concurso público em razão da pandemia do Covid-19. A ansiedade toma conta do dia a dia dos concurseiros e a falta de disciplina, a proximidade da cama e da geladeira provoca outro tipo de disfunção, sono excessivo e aumento da circunferência abdominal crescente. Nós temos no nosso arquivo cenas reais do que está acontecendo agora, nesse exato momento. Muito triste. Caso essa situação perdure, temos o grande risco de reprovação em massa, fracasso e muito chororô pela frente. Para evitar que isso ocorra, trouxemos dois especialistas no assunto, professora Gabriela Xavier e Gerson Aragão, que possuem as ferramentas necessárias para colocar esses candidatos no rumo certo para o alcance dos seus objetivos. Agora, Gabriela, considerando as disciplinas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, você poderia passar alguma dica sobre como estudar essas matérias em menor tempo, aproveitando esse momento de quarentena? Boa noite, muito obrigada pelo convite. E hoje eu tenho 5 dicas, 5 passos para os alunos que estão aí na quarentena, para que eles possam recuperar o tempo perdido e otimizar os estudos durante esse período de pandemia, no qual estamos em casa e podemos aproveitar. Primeiro passo que eu tenho para vocês é: eu liberei um capítulo do Manual de Direito Constitucional e um capítulo do Manual de Direito Administrativo gratuitamente. Então, o primeiro passo é: façam o download desses capítulos. O capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais tem apenas 30 páginas e o capítulo de Atos Administrativos apenas 20 páginas. Ambos respondem a qualquer questão de prova dos últimos 8 anos. Uma leitura rápida de 1 a 2 horas, você consegue aí entender a matéria que é cobrada em todas as provas de concurso público, desses temas, é claro, durante os últimos 8 anos, tudo que foi cobrado durante esse período. Primeiro passo. Segundo passo, no início desses capítulos, os alunos poderão observar alguns gráficos que demonstram quais são os artigos, incisos e tópicos mais cobrados daquela matéria. Eu já demonstro isso com base na análise de todas as questões de prova dos últimos 8 anos, as quais eu resolvi, classifiquei e cheguei a essas estatísticas. Ou seja, antes de começar a estudar, o aluno não só conhece quais são os artigos e incisos mais cobrados da legislação seca, como também vai saber quais são os tópicos mais importantes daquela disciplina para que ele possa orientar os seus estudos com estratégia. Terceiro passo, agora é hora da leitura ativa. Você vai perceber que ao longo desse material existem algumas cores. Algumas frases estão em verde, outras frases estão em amarelo, outras frases estão em vermelho. Por que razão? Eu criei um color code, um código de cores. As frases que estão destacadas em verde, elas respondem a até 100 questões de prova. As frases destacadas em amarelo, até 200 questões. E as frases destacadas em vermelho, mais de 300 questões de prova. Ou seja, ao longo da leitura, o aluno já sabe quais são as frases mais cobradas nas provas de concurso público. E ele vai fazer uma leitura ativa. As frases que estão em verde, como elas respondem até 100 questões de prova, eu quero que o aluno escolha 3 palavras-chave para resumir aquele conceito. As frases que estão em amarelo, como elas respondem a até 200 questões de prova, um número maior de questões, os estudantes vão escolher 4 a 5 palavras que vão resumir aquele conteúdo daquela frase, palavras-chave. E as frases que estão em vermelho, elas respondem a mais de 300 questões de prova, então o estudante pode escolher 5, 6 ou 7 palavras para resumir aquele conceito. Dessa forma, o aluno lê e elabora um resumo de palavras-chave com base no que é mais importante para as provas de concurso. O resumo dele, finalmente, vai ser um resumo das questões de prova, porque ele vai estar resumindo as frases que respondem às questões de prova. Quarto passo. No final do capítulo que eu disponibilizei gratuitamente, o aluno vai ver um quadro resumo. Também vai observar que existem flashcards que eu já preparei. Flashcards com as perguntas que mais aparecem nas provas de concurso público e do outro lado da página, as respostas. Ele vai praticar essas perguntas, fará essas perguntas para ele mesmo e vai tentar responder verificando se a resposta está ou não correta. A todo momento ele faz um estudo ativo com pouquíssimas páginas que respondem a qualquer questão de prova dos últimos 8 anos. Quinto passo. Ao final desse capítulo gratuito que eu disponibilizei para vocês, existe uma grande novidade que chama frases poderosas.
Frases poderosas são as frases que respondem ao maior percentual de questões de prova, considerando as provas dos últimos 8 anos, considerando todas as bancas, questões de nível médio e nível superior. As frases poderosas demonstram, então, percentualmente a importância daquela frase e é o que você precisa praticar e memorizar. Veja bem, essa primeira frase responde a 13% das questões. Esse quadro responde a 45% das questões de prova desse capítulo. Bom, essa é a minha dica, são 5 passos para o aluno otimizar o tempo de estudo. Ele consegue fazer isso tudo gratuitamente. Esses 2 capítulos estão disponíveis no link da bio do meu Instagram, @prof. Gabriela Xavier. Bons estudos e aproveitem!